Passamos então ao próximo projeto da pauta. Vereador Mauro Bobato, terceiro secretário, fará a leitura do quarto projeto do dia. Bom dia, presidente, demais vereadores, a quem nos acompanha nas mídias sociais. Projeto de lei ordinária número 005-00221 de 2021, iniciativa do senhor prefeito, desafeta e incorpora a área de domínio público aos bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a doar ao Estado do Paraná, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 10.577, de 13/8 de 2021, publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 10.654, de 9/12 de 2021, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Seria isso, presidente. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, vereador Serginho do Posto, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Em conversa com o líder, vereador Tico Kuzma, e esse projeto a gente acompanha já há bastante tempo, ele me solicitou, eu também tenho a honra de discutir, porque trata de uma área que atende a uma instituição de ensino. Coincidentemente, essa instituição de ensino fica na rua onde eu resido, e ela tem uma história muito... essa instituição ela tem uma história com o bairro Cajuru. É uma instituição que tem 54 anos de fundação, já estabelecido. Ela passou por diversas mudanças, que no momento em que foi constituído, ele atendia primeiro e segundo grau, e depois, com as mudanças na lei das diretrizes de ensino, ela passou a ser uma escola plena de ensino médio também. Então, o Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento, através do Estado do Paraná, em 2013, solicitou a doação desta área ao município de Curitiba. Hoje, esta área parte dela pertence ao município de Curitiba. E houve um movimento em 2013 em que diversas áreas que pertenciam, lotes, melhor dizendo, imóveis, que pertenciam ao Estado do Paraná e áreas que pertenciam ao município de Curitiba, foram feitas algumas permutas. E naquela época, dentro deste pacote que nós fizemos, essa Câmara aprovou, nós precisávamos de alguns documentos que o Estado precisaria fornecer ao município de Curitiba para a formalização da doação. Então, ele foi retirado, naquele momento, ele não entrou em discussão, especificamente este colégio, e os demais imóveis, a Prefeitura fez a permuta, fizeram encontros de contas, onde as áreas e os locais onde estavam estabelecidos todas as instituições de ensino, elas passaram a pertencer ao Estado e ao município. Na matrícula anterior, quando foi feito a matrícula, e na época foi uma transcrição, o município tinha o poder desta área, ela pertence ainda ao município, porém, a dificuldade que as instituições enfrentam, às vezes, é quando vai fazer um investimento, por exemplo, de uma reforma ou de uma ampliação, se torna inviável para esta adequação. Então, nós tivemos problemas com vários colégios e escolas, principalmente eu acompanho ali na região do Cajuru, em que tem essa dificuldade. Às vezes, a escola está estabelecida numa área que pertence a uma fundação, a um instituto, a uma companhia, como é o caso da Coapar. Ela tem vários imóveis que foram
construídos as escolas ou colégios estaduais, e esse colégio, quando ele precisa fazer uma intervenção na sua estrutura, seja ele de ampliação ou reforma, tem a dificuldade e precisa anuir pelo proprietário, que é a companhia, ou o instituto, ou a fundação. E o município de Curitiba também tinha alguns casos que, quando houve a separação do ensino médio, o Estado ficou responsável pela lei de diretrizes, muitas escolas tiveram, através o patrimônio, ou seja, o patrimônio não foi transferido juntamente com a modalidade e o que a lei de diretrizes estabeleceu. Então, o Estado, aqui em Curitiba, ficou bem, quase separado totalmente. Nós temos algumas escolas do município que ainda nós temos o ensino médio, algumas também no Cajuru, coincidentemente. Mas a área que nós estamos discutindo aqui hoje, ela foi uma iniciativa que veio em 2013 através do ofício 118, e depois, com essas informações, ele voltou a tramitar. Nós estamos discutindo o lote G da Rua 10, que era, a antiga escritura dizia isso, Rua 10, que é a atual Rua Birmânia, o código é o S965, que tem uma área de 1.232 metros quadrados. A CAI, através do laudo de avaliação, avaliou em R$1.017.000. Também os lotes 12 a 16 da quadra H, da planta Jardim de Fátima, Cajuru, que essas plantas que estão dentro do bairro Cajuru, a área de 1.755 metros, com média de 351 por lote, que são dos lotes 12 a 16, avaliado em R$1.450.000. E o lote sob a quadra 1, da quadra 14, da Vila Nova Jerusalém, naquela época era Uberaba, ele foi estabelecido como Uberaba, mas ele está dentro da Vila Centenário, mas na circunscrição, na época que foi feita a transcrição, ainda ele apontava como Uberaba, tem uma área de 3.616 metros. O total avaliado ficou um total de R$5.453.000. Ou seja, a partir do momento que a Câmara aprovar, o município poderá fazer a posterior doação para o Estado do Paraná, atendendo esse pedido formulado pelo Núcleo de Educação de Curitiba, através da Secretaria do Estado de Educação. Esse modelo que o município e o Estado desenvolveu ao longo dos anos, é uma parceria que são avaliados os imóveis que pertencem ao Estado e os imóveis que pertencem ao município, e juridicamente, administrativamente, esses imóveis passam a pertencer a ambas esferas. Nós estamos falando aqui que, como o Colégio Senhorinha, nós temos outras escolas ainda que deverão vir para esta casa, e assim como a Assembleia Legislativa aprova os bens do Estado transferindo ao município de Curitiba. A parte da vereadora Noêmia Rocha. Às vezes através de permuta, na sequência, vereadora, através de permuta, outras vezes através de doação, mas sempre feito através de um equilíbrio imobiliário, vamos chamar assim, de valores, localização e áreas. Então, esse é o entendimento técnico que o Estado e o município vem tendo ao longo desses anos. Diversas vezes essa casa aprovou esse tipo de modalidade de incorporação de domínio público. Então, eu passo a vereadora Noêmia Rocha a parte, vereadora. Muito obrigada, vereador. Obrigada pela explanação desse projeto. Mas eu estava aqui lembrando, vereador, nós tivemos uma situação no governo Fruit, nós fomos inclusive com a Márcia, que existia uma possibilidade, um desejo do município de fazer uma casa de recuperação para gestantes usuários de dependência química. E tinha um imóvel em Campo Largo, que tem ainda, extremamente ocioso, que era do Estado. O Estado não cedeu ao município, a não ser como permuta. A minha pergunta é, o município doa sem minimamente pensar numa permuta,
Porque o Estado tem essa exigência. Ó, nós vamos ceder ao Curitiba, mas vocês precisam, em contrapartida, dar um imóvel na mesma metragem. Aí eu vejo hoje que está sendo doado. Não foi pensado ou colocado como normativa a permuta para que a gente pudesse, por exemplo, 1.500 metros que tem esse, lá é a mesma metragem, de fazer uma permuta, de implantarmos uma política pública ali em Campo Largo, que é bem próximo ao bairro Santa Felicidade, para que a gente pudesse ter políticas públicas até para a questão de repor, vereador, a questão da Fazenda Esperança, que nós tínhamos lá um imóvel rural com esse projeto. E Campo Magro é uma região de campo. Então, talvez se a gente pudesse ter pensado nisso, eu não sei como é que o município vê isso, ou se existe uma normativa, e eu acho que era interessante ter essa normativa nesse caso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Esse caso específico, a época que chegou diversas doações e permutas, ele fazia parte deste, vamos chamar assim, de um pacote, de um grande lote de permutas entre o Estado e o município. E eu acredito que já estava computado esta doação. Já houve esse, digamos assim, equilíbrio de encontros de avaliação territorial, ou seja, eles avaliam pelas metragens e pelas localizações, porque dependendo da área que está localizado, tem a valorização imobiliária. Esse aqui estava dentro do projeto e foi retirado a pedido do município, porque faltavam alguns documentos complementares do Estado e do município, porque algumas, um exemplo, algumas matrículas, por exemplo, quando a prefeitura recebe a doação, e ao longo dos anos ela não faz a matrícula, fica o bem, ele pertence ao município, mas de fato ele ainda não houve a escritura pública desse. Então, alguns casos, por parte do município, há o atraso, por falta às vezes de recurso. A Coab tinha muito essa dificuldade quando ela recebia dação em pagamento, que ela recebia o imóvel, mas ainda tinha dificuldade em fazer a escritura, porque não tinha dinheiro em caixa. Eu digo isso recentemente, de 2003 a 2017, foram 14 anos que um loteamento teve que fazer unificação de lotes, porque não se tinha um dinheiro total para matricular toda essa área. Então, existem essas dificuldades também no planejamento do Executivo. Porém, esta área específica, ela atende a comunidade escolar, socialmente falando, atende uma comunidade, que é um desejo muito grande da escola. Isso aqui na década de 80 e década de 90, a PMF desse colégio, eu acompanhei muito a PMF dessa escola, que minha esposa também fez estágio nessa escola, quando ela estava cursando na Universidade Federal do Paraná, e eu tinha uma proximidade, que eu sempre morei nas mediações, e hoje eu resido na mesma rua dessa escola. E a PMF, na época, o presidente também foi hoje aposentado, é meu assessor, Eleanor Turra. Ele batalhou muito para que o Estado e o município chegassem a essa, porque justamente quando eles buscavam recurso e queriam fazer a melhoria no Estado, por pertencer ao município, mesmo utilizado pelo Estado, tinha dificuldade em implantar uma melhoria. Aqui nós tivemos também, recentemente, uma participação desta casa, e nós aprovamos a congratulação dessa escola em 2019, que ela fez 50 anos de fundação. Na sequência, o ex-vereador Hélio Virbisky ajudou muito a gente implementar uma cancha sintética dentro dessa escola. Eles tinham um projeto do governo do Estado, e quando ele se tornou secretário do Esporte do Estado do Paraná, o vereador Hélio nos ajudou muito, e hoje foi implementada uma cancha, a gente chama de cancha sintética, dentro da escola, através de um programa que o Estado do Paraná tinha. Na sequência, também, o calçamento foi possível, através de uma articulação do vereador Hussenbach. O vereador Euler lembrou bem que o líder do governo, ele também teve uma participação direta em fazer o calçamento no entorno da escola, enfim, mas sempre com essa dificuldade, porque administrativamente ainda pertence ao município, 5.000, a soma de 6.000, quase 6.000 metros quadrados. Então, portanto,
é importante dizer que a gerência do cadastro patrimonial SMAP confirmou a titularidade, a área que pertenceu, a área que era uma permissão ao Estado do Paraná, conforme o decreto 917/2016, também passou pela Secretaria do Meio Ambiente, informando que não haveria interesse na área em questão e não se opõe também a essa transferência. A coordenação de mobilidade urbana do IPUC, informando que a área não apresenta interesse no sistema viário ou ação mobiliária urbana. Também a coordenação de projetos do IPUC informou que não há interesse de implantação de equipamento, tendo em vista já consolidada a instituição de ensino, a escola estadual, colégio estadual, melhor dizendo. Também o Departamento de Gestão de Patrimônio também está configurado de fato o interesse público na transferência do Estado, e a comissão de avaliação apresentou os laudos que acompanham este projeto de lei. Também o núcleo de assessoramento jurídico da SMAP não encontrou óbices. Tramitou nas comissões da Câmara, também observando toda essa documentação e no que esta casa entendeu, chegou a esse plenário para que nós aprovássemos no dia de hoje. A parte, vereador Rodrigo Braga Reis. Vereador Rodrigo, então, já passo de imediato à parte, vereador. Serginho, conte com o nosso apoio, né, nesse teu projeto. Eu só queria rapidamente comentar que eu, o vereador Mauro Bobato e o vereador Tico Kuzma estivemos no final de semana, também uma questão de permuta de imóveis. Nós fomos verificar o imóvel, um lá na Cachimba e o outro no bairro do Campo Comprido. Está lá o vereador Mauro Bobato, muito chique hoje, por sinal. Foi bem bacana a visita, e justamente para mostrar que é importante a gente verificar em loco isso, para que a gente possa melhor votar aqui na Câmara Municipal, em especial na Comissão de Urbanismo, presidida pelo vereador Mauro Bobato. Era só nesse sentido. Muito obrigado. Perfeito. Nós estamos tratando de um bem público municipal que passa, se aprovado, ele tem a possibilidade futura de doação ao Estado. É importante frisar que a escola está consolidada lá há 54 anos. Tem uma importância de mérito aqui a todo o conjunto da Secretaria Estadual de Ensino, que tem esse interesse em regularizar, e administrativamente eu acredito que vários imóveis que estão nessa condição devem ter, assim, talvez até uma celeridade para que o Estado e o município possa, de fato, fazer com que os seus imóveis sejam patrimoniados e ficam administrativamente corretos, para que esses investimentos, que quando chegam de alguma forma, sejam de forma positiva atendido à comunidade, porque nós sabemos que aqui o Colégio Senhorinha ele passou por uma dificuldade muito grande pelas suas instalações antigas em reformar a sua cozinha, que teve um problema de afundamento de solo em 2018, salvo engano, correndo o risco de causar um acidente, e ele tinha dificuldade de receber os investimentos. Quando o imóvel passa a pertencer ao órgão estadual ou municipal, esta condição administrativa e jurídica, nós estamos falando aqui, é uma questão também jurídica do Estado e do município, esse bem ele tem a possibilidade de receber esses investimentos, e com certeza a comunidade escolar ganha, e socialmente falando também a educação ganha. Eu queria pedir o apoio em nome do líder vereador Tico Kuzma a essa iniciativa do prefeito, a pedido da Secretaria do Estado de Educação do Paraná. Vereador líder Tico Kuzma, com a palavra, de imediato. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Primeiro eu agradeço Vossa Excelência por defender essa proposta do prefeito, esse projeto. Vossa Excelência, que bem explicou aqui, acompanha desde o início, sabe todos os detalhes desse projeto, e também da escola, que precisa da aprovação desse aqui para poder, seguindo, regularizando a sua vida. Então eu agradeço Vossa Excelência por defender, e peço também o voto favorável aos demais colegas vereadores aqui. Perfeito.
Mas eu encerro esta discussão. Na verdade, a gente veio trazer mais um relatório e vivenciando o dia a dia dessa unidade de ensino que a gente acompanha há muitos anos. É uma escola que atende hoje a quase 800 alunos e ela foi recentemente naquele modelo militarizado, a palavra é essa, né? Militarizado, vereador Tito Zeglin. Ele passou a ter o ensino cívico, obrigado, vereadora Tânia Guerreiro, cívico-militar. Ele teve esta modalidade que está sendo desenvolvida nessa escola. Também quero saudar aqui os diretores que, com muito esforço, têm trazido bons resultados à comunidade escolar, porque muitos desses alunos do Colégio Senhorinha têm passado em boas classificações e no IDEB tem se demonstrado que o colégio vem, não só ele como outros colégios ali da região, tem se destacado ao longo dos anos na classificação, principalmente na Universidade Federal do Paraná. Tem diversos alunos que estudaram nesse colégio e tiveram oportunidade, estão fazendo e tiveram boas classificações, principalmente na Universidade Federal do Paraná, que é um destaque e para nós também é uma honra. Eu quero dizer a vocês que essa escola há muitos anos anseia por essa regularização e também dizer que essa iniciativa entre o governo do estado e o município de Curitiba, ela precisa ser contínua. Diversas áreas, eu vou te citar um outro exemplo aqui. Nós temos uma área que é uma área de lazer no bairro Cajuru, que ela pertence à companhia Copel, a nossa companhia paranaense de energia elétrica, Copel, ela é proprietária do imóvel, o município faz a manutenção desse imóvel e nós não conseguimos colocar equipamentos públicos porque ainda não está estabelecido através da matrícula, porque o direito só defende, o direito só garante, melhor dizendo, só garante para quem tem a sua matrícula e a sua escritura do imóvel. Isso para o cidadão comum, como qualquer entidade, seja ela Estado, município ou qualquer órgão público. Então é bom que o município e o Estado continuem com essa parceria e fazendo ou permutas ou até mesmo desafetações, incorporações, para que dentro da administração pública fique estabelecido o que pertence a quem. Isso é muito importante para uma administração pública, porque as decisões elas podem ter mais celeridade e o resultado, que é a população que será beneficiada, ele é mais eficaz. Então seria isso. Obrigado mais uma vez, líder do prefeito, por defender esse projeto, assim que Vossa Excelência também já vai encaminhar pelo seu voto, e agradeço a todos a atenção. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Continuamos na discussão. Para discutir, vereadora professora Josete, com a palavra, 15 minutos. Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha pelas redes sociais. Claro que vamos votar favoravelmente ao projeto. É um projeto que busca, na verdade, a regularização de uma área, né, que ainda é de propriedade do município e que é ocupada pela escola Senhorinha Sarmento, né? Na verdade, hoje um colégio estadual, porque tem o ensino médio. Então, ele atende desde as séries finais do ensino fundamental e também o ensino médio. Mas eu gostaria só de pautar uma preocupação, porque, infelizmente, nós ainda temos várias situações semelhantes a essa. E eu acho que existe uma morosidade de regularização dessas situações.
acredito que deveria haver, né, uma tratativa entre o município e o Estado para agilizar todo esse processo. Nós temos também várias escolas da rede municipal que muitas vezes estão em terrenos do Estado, e ainda escolas da rede municipal que ocupam, muitas vezes não é a área toda, às vezes é um pedaço, né, de um terreno que não pertence, né, ao município, e que houve uma tratativa informal com o proprietário e isso nunca se regularizou. Então, nós tivemos situações que impediram, inclusive, a construção de equipamentos ou de, na verdade, um projeto de aumento, né, do número de salas de aula ou de construção de quadras poliesportivas, porque a escola estava, né, ocupando uma área que não havia sido regularizada. Então, eu chamo atenção para isso, vou citar um exemplo concreto. Nós acompanhamos a escola Arapongas, inclusive havíamos no ano apresentado emenda para a construção de uma quadra poliesportiva. Quem conhece essa escola, ela fica ali na região do bairro Novo Mundo, e uma escola bastante antiga e que ainda não tinha essa quadra poliesportiva. E aí não houve a efetivação da emenda, porque também, né, a escola ocupava parte do terreno de um condomínio que faz limite, né, com a escola. Então, demorou anos, né, para que houvesse essa regularização. Então, acho que tinha que ter uma força-tarefa, incluindo Estado e município, e também que o setor, né, responsável pela regularização dessas áreas, a gente sabe que existe um setor de patrimônio, né, dentro da Secretaria de Administração, existe a CAI, que é a Comissão de Avaliação de Imóveis, que precisam realmente agilizar esses procedimentos, também, né, quando o município de Curitiba, aliás, ocupa, né, uma área privada. Então, são situações que muitas vezes dificultam, né, obras de melhoria, implantação de equipamentos dentro das nossas escolas, também CMEIs, é óbvio, às vezes unidades de saúde e outros equipamentos públicos se encontram nesta situação. Então, seriam mais essas observações, porque acredito que nós precisamos desburocratizar, agilizar. E eu sei hoje, por exemplo, que a CAI tem um número muito limitado de servidores públicos. Então, há uma urgência também em se fazer concurso público para que se possa, né, agilizar este tipo de procedimento. Seria isso, e oriento aqui o nosso bloco, a federação, a votar favoravelmente a esse projeto. Obrigado, vereadora professora Josete. Não há mais vereadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos então ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vereadores e vereadoras, registrem no painel os seus votos.
Vereadores e vereadoras votando: Amália Tortato, Bruno Pessutti, Dalton Borba, Erivelto Oliveira, João das Cinco Irmãos, Mauro Inácio, Osias Moraes, Sabino Piccolo, Tito Zeglin, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará. Encerrada a votação, 27 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 27 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Passamos à justificativa de voto. Não há vereadores inscritos para justificar o voto. Desta forma, está encerrada a pauta.